Olá a todos e todas. Meu nome é Karina Monteiro, sou médica intensivista e médica da Central de Transplantes de Pernambuco. Vamos dar continuidade ao nosso curso de manutenção hemodinâmica do potencial doador de órgãos. Neste módulo, vamos estudar o controle endócrino-metabólico e os aspectos hematológicos e infecciosos a que devemos atentar no potencial doador. Com relação ao controle endócrino-metabólico. Esse controle endócrino-metabólico é essencial para a manutenção do aporte energético aos tecidos e do controle hidroeletrolítico, favorecendo, sobremaneira, a estabilidade hemodinâmica. Quando eu realizo o controle endócrino-metabólico, eu estou permitindo que a homeostase do paciente sofra menos consequências em virtude de toda a desorganização celular e tecidual que esse paciente está sofrendo. O manejo é importante para garantir a estabilidade hemodinâmica, uma vez que a desregulação endócrino-metabólica vai ser um dos principais fatores para que essa hipotensão seja mais severa e mais marcada. Muitos estudos já demonstraram que o uso da terapia hormonal combinada, de acordo com a fisiopatologia da morte encefálica, como o uso de insulina, de corticoide, de vasopressina e de hormônio tireoidiano, fizeram uma melhora da estabilidade hemodinâmica, resultando no aumento de órgãos captados e melhor qualidade dos enxertos, melhorando a qualidade dos transplantes realizados com os órgãos que foram captados. Vamos começar falando sobre o manejo glicêmico. Metabolicamente, o paciente em morte encefálica tem um aumento do gasto energético e da gliconeogênese, em virtude da maior resistência à insulina nos tecidos periféricos e da diminuição da liberação de insulina pelo pâncreas. Então, o paciente portador de morte encefálica é classicamente um paciente hiperglicêmico. Essa desregulação leva o paciente à hiperglicemia e essa hiperglicemia precisa ser tratada de forma agressiva e correta. Então, a recomendação é de que a glicemia capilar seja medida por HGT a cada 6 horas em todos os potenciais doadores. E se houver a necessidade de iniciar insulina venosa guiada por protocolo, quando essa glicose capilar atinge um nível maior do que 180, essa medição de HGT deve ser realizada de hora em hora. Então, percebam que quando nós recomendamos o protocolo de infusão de insulina venosa, isso é uma recomendação bem rigorosa, porque a hiperglicemia se torna danosa para o equilíbrio hidroeletrolítico desse paciente e todo e qualquer distúrbio hidroeletrolítico precisa ser tratado de maneira muito agressiva para evitar os danos da hipoperfusão tecidual. Com relação ao diabetes insípidos, existe uma disfunção clássica do eixo hipotálamo-hipófise. Vocês lembram que o eixo hipotálamo-hipófise está ali entre o córtex, o cerebelo e o tronco encefálico. Se toda a perfusão tecidual acima do tronco foi perdida, a do eixo hipotálamo-hipófise também foi. Então, existe uma perda da liberação dos hormônios do hipotálamo e da hipófise, da neurohipófise e da adenohipófise. E esses hormônios, além da ocitocina e hormônios gonadais, também incluem o hormônio antidiurético, o hormônio adrenocorticotrófico e o hormônio tireoestimulante. Então, vamos começar pelo déficit do hormônio antidiurético. No momento em que eu deixo de produzir o hormônio diurético, eu desenvolvo um quadro de diabetes insípidos. Ele é caracterizado por uma diurese abundante, maior do que 4 ml por quilo por hora, junto com uma hipovolemia, em virtude dessa perda importante de líquido pela urina, porque o hormônio antidiurético não atua mais sobre os túbulos renais, ele não existe mais para atuar sobre os túbulos renais. Entretanto, o indivíduo perde água, mas não perde sódio pelos túbulos. O que é que acontece? A diurese é hipoosmolar, ela tem uma osmolaridade menor do que 1,010, e a natremia desse paciente, que já tende a ser alta, fica ainda mais elevada. Então, eu preciso fechar critérios
com relação ao diabetes insípidos em termos de volume urinário, osmolaridade urinária e hipernatremia, para poder tratar o diabetes insípidos, e ele é uma causa importantíssima de hipovolemia absoluta nesse paciente. Eu preciso fazer reposição tanto de hormônio, para poder prover o que não se faz mais de hormônio antidiurético, quanto da própria volemia que é perdida pela urina. Poliúria é o principal mecanismo fisiopatológico, certo? Essa diabetes insípidos chega a acometer 80% dos pacientes e, claro, que se eu tenho um distúrbio hemodinâmico por causa disso, eu vou observar hipotensão, hipoperfusão tecidual, hipovolemia secundária, né, distúrbios eletrolíticos, podendo levar a arritmias cardíacas e até depressão miocárdica. Então, nós não podemos ignorar o diabetes insípidos. Qual é a recomendação para o tratamento? Nós precisamos administrar a vasopressina sintética, que mais se assemelha ao hormônio antidiurético, que é o DDAVP. Nós fazemos essa administração preferencialmente venosa a cada 4 horas, ou em intervalos maiores ou menores, de forma que eu consiga manter a diurese menor do que 4 ml por quilo-hora. O DDAVP tende a ser extremamente eficaz no controle da diabetes insípidos. Entretanto, se eu tiver uma diabetes insípidos refratária ao DDAVP, eu posso considerar o uso de vasopressina, que já devia, na verdade, estar sendo utilizado lá dentro, mas que foi visto nos estudos que, de maneira menos eficaz do que o DDAVP, mas também ajudando, nos casos de refratariedade, pode ser utilizada. Mostrou-se que ela tem uma boa ação para o controle do DDAVP. Com relação aos limites do sódio sérico e da diurese, nós temos evidências de que a hipernatremia severa no doador falecido pode ser fator de pior prognóstico na função do enxerto. Que enxertos especificamente? Em particular, fígado e intestino. O paciente em morte encefálica é naturalmente hipernatrêmico, mas não é pelo fato de ser ele naturalmente hipernatrêmico que nós devamos permitir que essa natremia vá aumentando sem nenhum controle. Então, é necessário fazer o controle da natremia, administrando solução hipotônica, para poder trazer esse sódio o mais perto possível do limite que nós admitimos no neurocrítico, que é perto de 155. Essa hipernatremia no doador pode ou não estar associada à disfunção do enxerto, mas ainda não é um assunto completamente resolvido. Nós não excluímos doadores porque eles são hipernatrêmicos, mas sempre recomendamos que esse sódio seja trazido o mais perto possível para o limite superior do permitido no neurocrítico. Então, a recomendação é manter o sódio sérico perto desses 150, com um débito urinário entre 0,5 a menos de 4 ml por quilo-hora, tá? A gente pode corrigir a hipernatremia administrando água livre na forma de solução glicosada a 5%, quando já está definido o diagnóstico de morte encefálica. Vocês vão perceber que essa hipernatremia vai aparecer de maneira muito mais forte à medida que o quadro vai avançando. E à medida que o quadro vai avançando, eu vou avançando também com o diagnóstico de morte encefálica. Se eu vou avançando no diagnóstico de ME, eu vou perceber natremia mais elevadas quando esse protocolo já está fechado. Aí sim, eu posso utilizar a solução glicosada, ao contrário do que eu falei no estudo anterior, que eu não devo utilizar a solução glicosada quando eu ainda estou definindo morte encefálica. Então, aqui, para corrigir o sódio, depois de definida a ME, eu posso utilizar, assim, solução glicosada, eu posso utilizar água livre por sonda nasogástrica ou nasointeral, ou com solução salina a 0,45%. E eu preciso manter a infusão de cristalóide se estiver uma associação da instabilidade hemodinâmica com a hipernatremia, junto com a diurese em grande volume. Precisamos fazer o monitoramento e reposição de magnésio, fósforo, cálcio e potássio, porque essas anormalidades eletrolíticas podem estar relacionadas com alterações hemodinâmicas severas, em particular o fósforo e o cálcio, que podem reduzir a contratilidade miocárdica
piorando o status de hipotensão desse paciente. Além de que a hipocalemia e a hipomagnesemia são os principais íons implicados nas arritmias, inclusive nas paradas cardíacas do potencial doador. E é preciso ter muita atenção ao monitoramento rigoroso desses íons. A recomendação é a dosagem a cada 6 horas em caso de anormalidade. Caso esses íons se mantenham normais, nós podemos fazer essa monitorização a cada 24 horas. Se precisar haver alteração sob os termos de reposição de íons ou correção, se eles estiverem aumentados, nós diminuímos o intervalo entre essas dosagens. E eles precisam ser sempre corrigidos e mantidos dentro dos limites da normalidade. Com relação ao pH arterial, a recomendação é que esse pH seja mantido entre 7,35 e 7,45, mas sempre, idealmente, acima de 7,2, porque a tendência do paciente em morte encefálica é desenvolver acidose, sobretudo metabólica. Por quê? Porque há uma desregulação, como nós falamos no estudo anterior, existe uma alteração microscópica que vai gerar a liberação de radicais livres, a liberação de lactato, em virtude do metabolismo anaeróbio de muitos desses tecidos, e essa acidose é um dos principais mecanismos responsáveis pela piora da instabilidade hemodinâmica, podendo também estar associada à hipoxemia. Com relação ao hipocortisolismo, nós temos um vilão, mais uma vez, com relação à disfunção do eixo hipotálamo-hipófise, que é a diminuição dos níveis de cortisol sérico em virtude da não liberação do hormônio adrenocorticotrófico. Nós sabemos que o cortisol endógeno, nosso cortisol sérico, é responsável pela manutenção de uma série de mecanismos homeostáticos, e a insuficiência adrenal que vai se instalar depois da morte encefálica também vai ser responsável pela instabilidade hemodinâmica. Aqui é importante que nós lembremos que sempre que fazemos a administração de doses altas de corticoide, por exemplo, em pacientes não morte encefálica, eles têm um aumento importante da pressão, eles têm um aumento importante da glicemia. Então, nós nos utilizamos desse subsídio do aumento da hipotensão, do aumento da pressão arterial no paciente hipotenso para ter o ganho que a administração de corticoide traz para esse paciente. Então, existem evidências de que a administração intravenosa de corticoide, nos estudos iniciais, a metilprednisolona, na dose de 15 ml por quilo, a cada 24 horas, contribuíram, inclusive, com a melhor efetividade do transplante pulmonar. E também ele tem uma ação anti-inflamatória sobre o enxerto hepático, e aí a administração do corticoide também está associada a uma melhora com relação à disfunção hepática pós-transplante. E isso não é só órgão específico, tá? Na medida em que eu aumento a pressão desse paciente administrando o corticoide de maneira exógena, eu melhoro a perfusão de todos os órgãos que podem ser transplantados. Dessa forma, a recomendação clássica é a administração de metilprednisolona, 15 mg por quilo a cada 24 horas. Entretanto, em virtude da facilidade de disponibilidade da hidrocortisona, nós acabamos deixando a recomendação de administrar 50 mg de hidrocortisona a cada 6 horas ou 100 gramas de hidrocortisona a cada 8 horas. Caso vocês se deparem com um paciente que já está sendo tratado para um choque de qualquer outra etiologia, sobretudo choque séptico, e que já esteja fazendo hidrocortisona, por exemplo, em bomba de infusão contínua, está tudo bem, ele pode continuar utilizando essa hidrocortisona em infusão contínua. Se você encontra o paciente potencial doador e ele ainda não está fazendo uso de corticoide, inicie o uso e você vai ver que a gente vai ter um ganho hemodinâmico muito expressivo. Com relação aos hormônios tireoidianos, existe uma cessação da liberação de TSH pela adenohipófise. E nós temos redução dos níveis de TSH, de T3, redução da expressão periférica de receptores de T3, redução da transformação periférica de T3 em T4. Então, isso tudo compromete a função tireoidiana nesse paciente. Ela vai deixar de existir.
E assim como nós sabemos da importância do cortisol endógeno, nós também sabemos que a tireoide mexe com o metabolismo do corpo inteiro. Então, essa diminuição dos hormônios tireoidianos tem sido implicada na diminuição de contratilidade cardíaca, mudança do metabolismo de aeróbio para anaeróbio, piora da acidose metabólica e piora global da perfusão tecidual do potencial doador. Existem evidências em estudos internacionais de que a reposição do hormônio tireoidiano em potenciais doadores em morte encefálica melhoram a estabilidade hemodinâmica, inclusive aumentam o número de corações captados para transplante. Entretanto, nós temos um problema aqui no Brasil. A via de administração estudada que mostrou essa melhora foi endovenosa. Nós não temos estudos de farmacocinética sobre a absorção do hormônio no tubo gastrointestinal, como é o que nós temos disponível aqui no Brasil. Nós temos disponibilidade da levotiroxina, que é o T4, de forma enteral. Mas o que foi feito de estudo até agora, aqui dentro do Brasil, não evidenciou melhora dos níveis tensionais e da hemodinâmica e de resposta positiva de enxerto quando foi administrada a levotiroxina enteral. Dessa forma, hoje, nos nossos guidelines, não está recomendada a administração de levotiroxina por via enteral. Com relação aos aspectos hematológicos, em indivíduos com morte encefálica, fica muito nítido que a oferta de oxigênio, que nós chamamos de DO2, apropriada às necessidades metabólicas, é desconhecida. Nós podemos ter uma PDO2 adequada, nós podemos ter uma saturação de oxigênio adequado na hemácia, mas desconhecemos ainda o real mecanismo de oferta de oxigênio aos tecidos. Entretanto, nós sabemos também que o consumo de oxigênio, que nós chamamos de VO2, diminui após a morte encefálica, porque tudo nesse organismo está diminuído. Entretanto, nós temos a responsabilidade de manter a oxigenação adequada em virtude da perfusão. A hemoglobina é um fator intrinsecamente relacionado com a oferta tecidual de oxigênio. É a hemoglobina saturada de oxigênio que vai chegar aos tecidos e vai entregar esse oxigênio ao tecido. Então, existem duas linhas de trabalho. Uma que trabalha com o conceito de transfusão liberal e outra que trabalha com o conceito de transfusão restritiva. Isso se baseia no nível de hemoglobina que deve ser tolerado nesses pacientes graves. Ou eu vou transfundir quando a hemoglobina é menor do que 10, quando eu uso a estratégia liberal, ou eu vou transfundir quando a hemoglobina está menor do que 7, quando a estratégia é restritiva. O que é que dizem os nossos guidelines? E na morte encefálica, adotar a estratégia liberal parece ser mais adequada, porque quando eu mantenho a hemoglobina maior do que 10, eu posso proporcionar a compensação do status hemodinâmico, adequando a oferta de oxigênio em tecidos. Entretanto, o limite menor de hemoglobina aceitável para esses pacientes é de 7 gramas por decilitro. E aí a gente recomenda a adoção da estratégia restritiva, de maneira geral, ou seja, nós não admitimos hemoglobina menor do que 7, essa hemoglobina precisa estar pelo menos maior do que 7, exceto nos casos selecionados. Que casos são esses? Quando o paciente, apesar da hemoglobina maior do que 7, continua evidenciando uma instabilidade hemodinâmica persistente a despeito de todas as medidas que nós já tomamos até agora. Então, vamos indicar a transfusão de hemácias para que essa hemoglobina fique maior do que 10. Resumidamente, hemoglobina sempre maior do que 7. Em casos selecionados, hemoglobina maior do que 10 para ajudar no controle hemodinâmico. Então, essa é a nossa recomendação, certo? E nós precisamos também atentar para as carências dos bancos de sangue, mas não podemos admitir que esse potencial doador não tenha acesso à transfusão sanguínea por causa do seu status de potencial doador, estando em morte encefálica, em estudo ou definida. É preciso, assim como eu tenho a manutenção endócrino-metabólica, a reposição de fluidos como colóides, cristalóides, eu também preciso adequar o nível de hemoglobina desse paciente, que vai
naturalmente contribuir com a manutenção hemodinâmica. Com relação a outros hemocomponentes, nós orientamos transfundir plaquetas se tiver um sangramento ativo associado à plaquetopenia. Nosso alvo de plaqueta é maior do que 100 mil, ou se tiver plaqueta menor do que 50 mil, mesmo que sem sangramento, nós também recomendamos fazer a transfusão. O plasma fresco nós devemos transfundir se o INR estiver maior do que 1,5, havendo um alto risco de sangramento, inclusive quando esses pacientes estão sendo preparados para a captação. Lembrar que a captação é uma cirurgia de muito grande porte, em que geralmente se faz uma infusão chifopubiana e nós não podemos ter sangramentos excessivos nesse momento, porque no momento da captação de órgãos, a gente precisa manter a perfusão desses órgãos até que a perfusão específica com as soluções de perfusão sejam adequadamente instaladas. O crioprecipitado deve ser transfundido quando o fibrinogênio é menor do que 100, mesmo que já tenha sido administrado plasma fresco, também por causa do alto risco de sangramento, pré-procedimento invasivo ou, da mesma forma que o plasma, quando houver uma disfunção de INR ou de fibrinogênio e um sangramento ativo observado. Com relação aos aspectos infecciosos, peço muita atenção para vocês, porque esse sempre é um item muito questionado quando a gente está falando de potencial doador. Muitos potenciais doadores são excluídos pela equipe que está assistindo o paciente em virtude da presença de infecção, seja suspeita ou comprovada, quando a gente faz o diagnóstico de morte encefálica ou mesmo quando nós suspeitamos de morte encefálica. Entretanto, esse paciente não pode e nem deve ser excluído sistematicamente por causa dessa presença de infecção suspeita ou comprovada, porque ele pode ser um doador com critério expandido, também conhecido como doador limítrofe. Vamos supor que haja um paciente com uma emergência de recepção de fígado, uma insuficiência hepática aguda, uma hepatite fulminante, e eu tenho um doador que tem um fígado compatível com ele, mas ele tem uma infecção comprovada em tratamento. Esse fígado pode ser doado se não houver nenhuma contraindicação médica absoluta. A presença de infecção não é contraindicação absoluta para a doação. Sendo assim, a recomendação é que nós não contraindiquemos de forma absoluta a doação de órgãos, nem deixemos de fazer a manutenção do doador falecido com base no diagnóstico clínico de infecção e muito menos em culturas positivas desse paciente. A definição de se vai haver ação ou não desse paciente que tem infecção suspeita ou comprovada vai ser uma definição conjunta entre central de transplantes e equipe de transplantadores. Os órgãos transplantados dos doadores com bacteremia raramente transmitem essa infecção bacteriana. E os resultados para os receptores desses órgãos, dos doadores que tiveram infecção, não se mostraram significativamente piores do que aqueles que receberam órgãos de doadores não infectados. Agora, qualquer infecção bacteriana ou fúngica ativa no doador deve estar sendo tratada e, preferencialmente, deve ter sido resolvida no transplante. Entretanto, é possível que esse órgão seja doado e a antibiótico-terapia, a terapia antimicrobiana, pode ser continuada no receptor até completar o tempo recomendado para aquela infecção. Não existem dados sobre uma recomendação específica para a duração ótima do tratamento ou o intervalo entre a resolução da infecção e do transplante. Inclusive porque muitos desses nossos doadores têm alguma infecção comprovada e já está em tratamento. Agora, o que se recomenda fortemente é que haja pelo menos 48 horas de antibiótico terapia nesse paciente que é potencial doador até que se faça a captação de órgãos. Dados mais recentes apontam para iniciar uma antibiótico terapia no potencial doador falecido, se houver indicação clínica. A coordenação de transplante precisa saber da possibilidade de infecção,
precisa ter acesso às culturas que foram coletadas, sobretudo quando elas são positivas, e esse antibiótico no receptor deve ser mantido, embora não haja dado científico comprovadamente batido, mas ela deve atingir um tempo total de terapia entre 7 e 14 dias. Essa é a recomendação que se faz hoje. As culturas de sangue, de urina e de secreção traqueal devem ser feitos de maneira de triagem em todos os pacientes que forem doadores. Essas culturas de sangue podem ser feitas a cada 24 horas e devem ser acompanhadas pela equipe que está observando o potencial doador, porque a bacteremia, mesmo quando não no doador, pode resultar em sepse no pós-transplante. Como nós vimos no slide anterior, não é comum que essa bacteremia se manifeste, mas é importante que o transplante saiba, até para evitar que uma septicemia no paciente transplantado seja fatal para ele. A recomendação, então, é que se coletem 2 hemoculturas e urocultura em todos os doadores de órgão, na abertura mesmo do protocolo de transplante, e em caso de doadores de pulmão, nós vamos coletar também a cultura do aspirado traqueal. O importante é que todo sítio passível de doação, ou quando há suspeita clínica de infecção em determinado sítio, seja realizada a coleta de cultura. Com relação ao suporte nutricional, é importantíssimo atentar para o fato de que a doença grave, e a instalação de morte encefálica é considerada uma doença grave no sentido do seu estresse metabólico, está associada a esse grande estresse metabólico. E esse estado hipercatabólico é muito encontrado nos traumas crânioencefálicos, que correspondem a uma grande fatia, uma grande parcela dos nossos potenciais doadores, que evoluem para a morte encefálica. O gasto energético desses indivíduos pode ser superior até 2,5 vezes a taxa metabólica basal, tá? Então, para que nós precisamos atentar? Para a recomendação de iniciar ou manter o suporte nutricional, seja ele enteral ou mesmo parenteral, desde que não haja contraindicação, tanto para um quanto para outro. Então, nós não devemos ignorar nem esquecer que esse paciente precisa manter a terapia nutricional. Nós só não vamos manter se o paciente, assim como qualquer paciente clínico, necessitar de doses elevadas de drogas vasoativas e tiver sinais de hipoperfusão tecidual, porque não vai haver absorção nenhuma dessa alimentação que está sendo oferecida, e eu não preciso oferecer 100% da cota calórica individual. Eu devo oferecer de 15% a 30% do gasto energético basal, calculado pela fórmula de Harris-Benedict. Então, eu não preciso atingir a cota calórica total do paciente, mas eu preciso manter uma dieta mínima até para preservar o trofismo intestinal e evitar uma superinfecção por translocação bacteriana, e talvez essa seja a principal função da manutenção da nutrição enteral nesse paciente doador, potencial doador de órgãos. Finalizamos o nosso estudo 3, espero que vocês tenham aproveitado e nós nos encontramos em breve no estudo 4.